A infância é de extrema importância na criação de um indivíduo. Ajudamos aquele pequeno ser humano a se tornar alguém realmente bom. Entregamos amor, ensinamentos, aprendizado. Bom, pelo menos é o que os pais deveriam passar para os seus filhos. Mas quando isso é trocado por maus tratos, ignorância e principalmente pela falta de amor, quem esperamos que essa criança se torne quando finalmente for um adulto? Olá pessoal, meu nome é Abia Beatriz, seja bem-vinda ao meu canal. Antes de começar o caso, já vou fazer 3 pedidinhos para vocês, começando pedindo para você não esquecer de se inscrever aqui no meu canal e o número 2, que é ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu postar por aqui. E por último, não esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo bacana para quem está me assistindo e ajuda no crescimento do meu canal. Sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Louis Mussel era chamado pelo apelido de Buddy. Morava em Nova Jersey, em um bairro chamado Cliffside Park. Ele era muito tranquilo, o bairro era ótimo para se morar porque tinham apenas 30 mil pessoas por lá, então era considerado seguro. O Buddy era muito sorridente, amigável, bem-humorado, gostava de tocar violão, banjo, bateria, mas olha lá, tudo no estilo country, um verdadeiro cowboy. Um amigo dele disse que por ter um jeito quase infantil, ele se tornava uma pessoa muito apaixonante. O Buddy tinha deficiência intelectual, consequentemente isso causou um atraso no seu cognitivo. E por isso ele morava em um complexo residencial para idosos. Todos conheciam ele nesse complexo. Era um cara muito bacana, de coração doce, uma pessoa verdadeiramente de alma pura. Ele já tinha sido casado e era completamente apaixonado pela sua esposa. Mas, infelizmente, ela acabou falecendo e os dois tiveram um filho nesse relacionamento. E ele tinha apenas 2 anos quando a sua mãe morreu. E isso afetou muito o Buddy, que ficou extremamente triste. Com o passar dos anos, o seu filho foi crescendo e acabou se afastando do pai. Então, ele ficou muito sozinho. E o tempo foi passando e ele foi alimentando no seu coração o desejo de ter uma nova namorada. Aqui no Brasil, algumas cidades têm aqueles parques de temporada. Pelo menos aqui em São Paulo acontece muito isso. Parques que chegam em um determinado local, são montados, ficam uma temporada, depois são desmontados e eles vão para outra cidade. Aonde o Buddy morava também era assim, e ele amava essa época do ano. Então o parque chegava, era montado, ficava a temporada lá, o Buddy sempre chegava assim que abria e ia embora só quando fechava, se divertindo o dia inteiro no parque. Um belo dia que ele estava cumprindo essa rotina que ele adorava, ele acabou conhecendo uma mulher chamada Suzane Basso. Ela foi muito simpática com ele, tratou ele super bem, os dois deram muitas risadas e ainda para melhorar toda essa situação, na visão do Buddy, ela era do Texas e ele era um verdadeiro cowboy raiz, andava de chapéu, andava de bota, ele adorava esse estilo de vida, então ele ficou muito empolgado em conhecer aquela mulher. Mais tarde, quando o parque fechou e ele voltou para o complexo onde ele morava, ele acabou encontrando o síndico do local, que também era muito amigo dele, conferindo as portas. E ele estava muito sorridente, então o síndico perguntou: "E aí, Buddy, o que aconteceu que você está tão feliz assim?" E ele respondeu praticamente saltando de alegria que tinha conhecido uma mulher muito legal e que ela era provavelmente a sua nova namorada. O amigo do Buddy, o síndico, falou que tinha ficado muito feliz por ele e que ele merecia muito ser amado. Mesmo depois que o parque foi embora e a Suzane também, porque ela estava na cidade do Buddy passando só alguns dias de férias, o relacionamento dos dois se mostrou promissor. Afinal, eles conversavam por telefone quase todo dia e o Buddy dizia em todo canto que estava completamente apaixonado por ela. Conforme o tempo foi passando e os dois se conhecendo melhor, a Suzane comentou que já tinha sido casada com outro homem, que o casamento tinha até sido anunciado em um jornal. Lá constava que ela era herdeira de um magnata do petróleo e também era dançarina, bailarina e ginasta.
além de mostrar também que a Suzanne tinha estudado somente em escolas de elite na Irlanda e quando jovem tinha morado um tempo em conventos. O casamento dela não tinha acabado bem. Apenas alguns meses depois de se casar com a Suzanne, o marido dela foi encontrado morto em seu escritório. O legista revelou que ele tinha um problema grave no esôfago, um tipo de refluxo gástrico contínuo considerado muito grave, e a morte dele foi dada como natural. A sociedade onde eles moravam ficou muito abalada com a morte daquele homem. Ele era um empresário bem-sucedido, considerado uma pessoa do bem e muito querido pelos amigos. No fim, isso acabou aproximando ainda mais a Suzanne e o Buddy. Afinal, os dois tinham perdido pessoas que eles amavam e que tinham partido. O relacionamento à distância dos dois durou o inverno e a primavera inteira. Eles não se desgrudavam do telefone, o que deixou os amigos do Buddy muito felizes. Afinal, ele sempre quis uma namorada. Aí chegou um certo ponto em que a Suzanne comentou que não aguentava mais ficar tanto tempo assim sem ver o Buddy. E foi nesse momento que surgiu a ideia dele se mudar de Nova Jersey para o Texas. O Buddy gostou muito dessa ideia e começou a comentar com seus amigos. Ele dizia que a Suzanne disse que a casa que ela tinha era bem grande e que ela encheria ele de presentes quando ele chegasse por lá. Na verdade, isso nem importava muito para ele. O que ele queria de verdade era ser amado. Então, ele sentiu que era o que deveria fazer. E assim, o Buddy se despediu dos seus amigos e se mudou para o Texas. O Buddy chegou na casa da Suzanne, se alojou, passou alguns dias por lá e ligou para os seus amigos de Nova Jersey. Ele estava muito feliz, contava sobre a sua nova vida, sobre a vida boa, até contou para os amigos que agora ele tinha um trabalho como segurança noturno na empresa da Suzanne. E ele estava muito orgulhoso de si mesmo. Agora alguém confiava nele o suficiente para deixar até mesmo que ele trabalhasse. Pouco tempo depois, a Suzanne se ofereceu para ajudar o Buddy nos seus financeiros. Então ela começou a olhar o seu testamento, olhar o seu seguro de vida, coisas que o Buddy não sabia fazer. E mais uma vez ele ficou muito feliz. Agora ele tinha uma namorada que se preocupava tanto com ele ao ponto de ajudar ele em coisas que ele não sabia fazer. O casal não morava sozinho porque a Suzanne tinha um filho chamado James, que era bem esquisito, na verdade. Ele se vestia o tempo inteiro de roupa camuflada, como se ele tivesse sido ou se ele fosse militar, o que na verdade nunca aconteceu, mas o Buddy era gente fina e ele não ligava muito para isso. Fora isso, a Suzanne também tinha amigos que praticamente não saíam da casa dela. Eles frequentavam muito lá. E também eram pessoas um pouco esquisitas, de idade diferente, histórias diferentes. Meio estranha a situação. O nome deles era Bernice, Greg, Hope e Terence. Enfim, o tempo foi passando e esses amigos da Suzanne, juntamente com seu filho James, começaram a perceber que podiam usar do jeito meigo do Buddy para transformar ele em um verdadeiro serviçal. Eles não paravam de pedir favores, como pegar cerveja na geladeira para eles, limpar a casa, recolher o lixo e outras coisas mais. E não demorou para se tornar coisas mais absurdas. Como assim, gente? Eles pegavam, compravam comida, todos sentavam na mesa, inclusive o Buddy. Eles comiam, mas o Buddy não podia comer. Em determinado ponto, eles começaram a pegar pedaços, um exemplo, de carne e jogar na direção da boca do Buddy, gente, como se ele fosse um cachorro. Então, foi ficando cada vez pior. E como a gente sabe que nada tá ruim, que não possa piorar, eles começaram a ir até mesmo em restaurantes com o Buddy sentado no banco de trás do carro. Eles algemavam ele para ele não fugir, entravam no restaurante, comiam e ele ficava lá, preso. No fim, ele acabou se tornando um refém daquelas pessoas. Um dia, um policial chegou em uma pista onde as pessoas costumavam fazer caminhada e avistou dois homens aparentemente bem mais jovens dando o comando verbal para um terceiro que aparentava ser bem mais velho correr sem parar.
O policial chegou próximo a eles e mandou que acabassem com aquilo, perguntou o que estava acontecendo. Ele estava muito cansado, quase não conseguia mais andar e falou que só queria voltar para casa. Então o policial questionou os dois homens, que falou que o Buddy gostava de fazer aquilo. O policial levou ele para casa e quando tocou a campainha, quem saiu foi a Suzane. Ela colocou o Buddy para dentro e o policial contou o que estava acontecendo. Ela só respondeu que aquilo era coisa de jovem e não ficou nem um pouco preocupada em relação a isso. O policial achou a situação um pouco esquisita, mas no final das contas, isso tudo não deu em nada. Não demorou muito para tudo isso se tornar agressão física e tudo ficou muito pior. Ele era dentro de casa, sofria uma sessão de espancamento, com chutes, com socos e com a ajuda de outros objetos também. Ele ficava de joelhos em um colchonete infantil, não podia levantar e muito menos se deitar. E se fizesse as suas necessidades ali, ele também era castigado, mesmo quando não era permitido que ele fosse ao banheiro. E entravam mais tortura, mais surras, com cintos e outras coisas mais. Aqui eu sei que ficam muitos questionamentos. Por que ele não tentou fugir? Por que ele não pediu ajuda? Mas a polícia e os seus amigos deixaram bem claro que muito provavelmente o Buddy acreditava de todo o coração que aquelas pessoas o amariam, que uma hora ele ia ser aceito e fazer parte do grupo. Então ele não tentava escapar. Ele realmente tentava ganhar aquelas pessoas através do amor. É muito triste isso, gente. Enfim, em um domingo ensolarado, eles decidiram levar o Buddy para o apartamento da Bernice. Lá, as coisas não mudaram em absolutamente nada. A sessão de espancamento e tortura continuou a mesma. Só que dessa vez, tudo foi extremamente demais. Eles passaram mais que além do limite e o Buddy ficou muito mal. Então o James levou o Buddy até a banheira e deixou ele deitado lá dentro. E aí ele pegou uma escova e começou a esfregar o corpo do Buddy depois de ter jogado alvejante. E eu não consigo nem imaginar a dor que o Buddy sentiu, porque a polícia falou que a pele dele literalmente saiu nessa hora. Claro que o James ainda não estava satisfeito, então ele foi lá e ligou o chuveiro e deixou o Buddy por horas nessa situação. Mais tarde, quando ele voltou para o banheiro para conferir como ele estava, ele percebeu que o Buddy não estava mais respirando. O James informou para o restante do grupo o que tinha acontecido, e todos concordaram que precisavam se livrar do corpo. No dia 26 de agosto, um homem realizava uma corrida de rotina em uma estrada. Quando olhou para o lado, viu que tinha um cara deitado no acostamento, em cima do gramado. Ele achou aquilo estranho e pensou que provavelmente aquele homem estava bêbado. E para não correr o risco de causar um acidente, sendo atropelado, ele acabou ligando para a polícia. Quando a polícia chegou lá, eles perceberam que na verdade se tratava de um corpo já sem vida. Logo, o investigador percebeu que aquilo não era de modo algum um atropelamento, porque o homem tinha visíveis machucados de quem sofreu um espancamento. O seu rosto tinha cortes e hematomas. Ele também não tinha nenhum rasgo em sua roupa ou sujeira, evidenciando mais ainda que não se tratava de um atropelamento. O investigador também observou que a roupa era exatamente do tamanho do homem. Então, quem vestiu ele sabia o seu número, então era próximo da vítima. Ele também notou que um dos sapatos estava fora do pé e o outro estava calçado no pé errado. Isso deixava claro que a pessoa que vestiu aquele homem estava com muita pressa. Os investigadores chegaram à conclusão que provavelmente aquele homem tinha sido espancado, lavado, vestido às pressas e que seu corpo tinha sido deixado ali. Bom, como ele não tinha nenhuma identificação, até o momento se tratava de um indigente. Mas os policiais foram espertos e começaram a pesquisar por denúncias ou queixas de pessoas desaparecidas que batessem com as características daquele corpo.
Não demorou muito para eles acharem uma queixa de uma mulher chamada Suzane, que disse que o seu namorado estava desaparecido e as características batiam com a do corpo encontrado. Eles foram até a casa da mulher e quando chegaram lá, já relatam que a casa era de classe média baixa e provavelmente de uma pessoa acumuladora. Tinha muita tralha espalhada pela casa, sacolas, caixas vazias, peças de computador, peças de televisão, coisas que não passavam de lixo. Enfim, eles começaram a conversar com ela e questionaram sobre o sumiço do seu namorado. Ela disse que achava que provavelmente ele tinha fugido para encontrar uma amante em outra cidade. Por fim, os policiais decidiram levar aquela mulher e o seu filho que estava na casa para reconhecer o corpo. Quando chegaram até o local onde o corpo da pessoa estava, Suzane começou a fazer muito escândalo, ela não parava de chorar e repetiu o nome do namorado. Então o policial entendeu que aquela mulher não tinha condição nenhuma de reconhecer o corpo e fez a sugestão para o seu filho, que concordou com a ideia e foi até o local. O investigador relata que achou estranho que assim que desceu do carro, o cara já não parava de olhar na direção onde estava o corpo encontrado. E como ele olhava para lá se ele não sabia onde era? Enfim, nem chegou numa distância boa para se ver bem assim e ele já afirmou: sim, se trata do Buddy, o nome do namorado da sua mãe. O policial achou esquisito, a distância que ele estava já consegui reconhecer, mas se ele disse que era o namorado da mãe, os policiais concordaram e lógico, eles iam pegar as documentações e bater com as características do corpo. O investigador conta que quando retornou para o carro junto com James e o rapaz confirmou para sua mãe que se tratava do Buddy, a Suzane fez o maior escândalo. Ela desceu do carro, ficava histérica, gritando e repetindo o nome do Buddy várias e várias vezes. No fim, o policial levou os dois para a delegacia e lá iniciaram um interrogatório de rotina. Afinal, uma pessoa tinha sido encontrada morta e os últimos a verem ele foi esses dois. Lá, a Suzane contou aos policiais que o Buddy tinha sumido no dia anterior e mesmo fazendo a queixa, ela achava que ele tinha ido para a casa de uma suposta amante que ele tinha em outra cidade. E na outra sala, onde o James também dava o seu depoimento, ele contava meio que a mesma história que a sua mãe. Gente, os policiais não são bobos nem nada, perceberam alguns sinais, começaram a ficar achando aquela situação esquisita e aí veio a pressão que poucas pessoas resistem. Os caras têm experiência. Enfim, o policial começou a questionar o James sobre o fato da hora do reconhecimento. Ele até mesmo disse para o James que a distância que ele estava não dava para ver nem se era homem ou se era mulher. E começou a pressionar o rapaz que não aguentou mais, cedeu e confessou o crime. Infelizmente, apenas 2 meses depois de se mudar para o Texas com o sonho de ter um relacionamento feliz, foi confirmado pela polícia a morte do Buddy. No fim das contas, os policiais acabaram levando para a delegacia também a Bernice, o Greg, a Hope e o Terrence, porque com um pouquinho de pressão ali e mais um pouquinho de pressão aqui, o James acabou falando que eles também estavam envolvidos. E mais um pouco de pressão, o grupo todo acabou confessando. Vocês perceberam que até agora eu não usei o nome da Suzane, não falei que ela estava envolvida no crime? Pois é, gente, conforme eu fui assistindo documentários sobre esse caso, eu tive uma grande surpresa em saber que a Suzane não só estava envolvida, como era a cabeça do grupo, desde o momento que ela viu o Buddy lá no parque de diversões, já viu ele como uma presa fácil e já tinha tudo arquitetado. Além do que, a polícia também disse que o grupo era completamente manipulado por ela, que eles tinham muito medo da Suzane. Quando os policiais juntaram todas as peças do quebra-cabeça, perceberam que a Suzane não tinha intenção só de viver da pensão do Buddy. Ela também tinha alterado alguns documentos, como o seu testamento se colocando como a única a receber algo caso ele falecesse.
ela também alterou seu seguro de vida e se colocou como única beneficiária. E se caso ele morresse de uma morte violenta, o valor que seria entregue no seguro de vida seria muito maior. Os amigos do Buddy de Nova Jersey falaram que ligavam para ele no início, a Suzanne atendia e entregava o telefone para ele logo em seguida. Mas com o passar dos dias, ela passou a atender o telefone e sempre dizia que o Buddy não estava ou que ele estava ocupado. Os policiais também encontraram um bilhete no bolso do Buddy, onde ele pedia socorro, pedia dinheiro para conseguir voltar para Nova Jersey e também falava que o filho da Suzanne e ela batiam nele. O grupo todo confessou o crime, e não só isso, eles também disseram que no dia que o Buddy faleceu, a Suzanne fez parte de tudo aquilo, que todos eles utilizaram de alguma forma para conseguir acabar com a vida do Buddy. A Suzanne começou batendo nele com um aspirador de pó, o restante do grupo usou taco de beisebol e objetos que fazia parte do apartamento, e o James terminou utilizando uma bota de bico de aço. Depois disso tudo, a polícia decidiu investigar a vida da Suzanne e eles descobriram que tudo aquilo que tinha saído no jornal quando ela foi se casar no passado não passava de mentiras inventadas por ela. Ela não era herdeira de ninguém, nunca tinha frequentado uma escola particular, não tinha morado em convento, muito menos era ginasta ou atleta ou dançarina. Na verdade, a Suzanne era uma garota bem simples, vinda de uma família bem simples, caçula de 8 irmãos. Foi descoberto pela polícia que os pais da Suzanne eram muito cruéis com ela e com seus irmãos. Ela descobriu o que era a maldade humana muito cedo, foi muito abusada por eles, inclusive sexualmente. Quando ela cresceu, se tornou uma mulher muito violenta e acabou herdando isso dos seus pais. Então, ela cuidou do seu filho da mesma forma que entendia que era o certo a se cuidar. O seu filho acabou se tornando como ela. No fim, ele cresceu e se tornou como seus avós e como a sua mãe. Todos eles foram julgados e sentenciados. O James foi condenado à prisão perpétua. Bernice foi condenada a 80 anos de prisão. Greg foi condenado a 60 anos de prisão. Hope foi condenada a 20 anos de prisão. Terence foi condenado à prisão perpétua. Em outubro de 1999, a Suzanne foi sentenciada à pena de morte. E em 2014, no dia 5 de janeiro, ela foi executada. O síndico do complexo de idosos onde o Buddy morava diz que se arrepende muito de ter deixado ele ir para o Texas. Ele acreditou de verdade que o seu amigo tinha encontrado alguém que o amava, mas que até hoje ele sente que poderia ter mudado esse final. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!